No mundo todo, as doenças que atacam o sistema respiratório ocupam o posto de terceira causa de morte. Essas enfermidades que agem no pulmão estão relacionadas a problemas nas vias respiratórias e afetam os tubos que levam oxigênio e outros gases ao pulmão. O mais comum, né, que atinge, por exemplo, tanto criança quanto adultos, é a asma, né? A asma é mais conhecido como bronquite, mas o termo correto a gente chama asma, que é uma doença alérgica, uma doença genética. Então, ela ocorre tanto em crianças quanto ocorre em adulto, né? Os pais que têm asma, por exemplo, os filhos vão ter mais tendência a ter, não quer dizer que vai ter, mas eles têm alteração genética para isso. Uma outra doença bastante comum também, né, é uma doença em decorrência do tabagismo, né, que é uma doença que a gente chama de DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva crônica, que a realidade é um bronquite, um processo inflamatório nos brônquios e um enfisema pulmonar, que são áreas do pulmão que são inativas, como se fossem bolhas dentro do pulmão. Hoje o cigarro ainda é apontado como um dos principais causadores de tumor maligno, não só no pulmão, mas em vários órgãos. E vem apresentando um aumento de 25% por ano no comentário mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, a causa é o consumo do fumo em excesso. O cigarro é a principal causa no mundo em relação ao tabagismo, que acaba levando a pessoa a ter mais probabilidade de ter câncer. Não só câncer de pulmão, mas como vários outros órgãos, né? Então, por exemplo, a pessoa que fuma, ela tem uma probabilidade muito maior de ter câncer, não só no pulmão, que a gente aqui, câncer, o cigarro ele só dá câncer no pulmão, não. Tanto que a pessoa, depois de 15 anos que ele para de fumar, que ele passa a ter o mesmo risco que as outras pessoas que não fumam em relação a ter câncer no pulmão, câncer gástrico, intestinal, câncer de pele, né, que são os cânceres mais comuns em relação associado ao tabagismo. Determinadas regiões também podem influenciar na facilidade de desenvolver algum problema pulmonar, assim como mudanças climáticas em estados mais frios e úmidos ou quentes e secos são mais propícios para que o órgão não funcione adequadamente. Isso está relacionado também um pouco à região do clima, por exemplo, o sul do país, né, por ser uma região mais fria, então as pessoas têm mais tendência a ter problemas respiratórios, principalmente a piora dos sintomas de asma. Você tem mais tendência a ter doenças infecciosas, principalmente gripe, né, que nessa época agora, quando começa o inverno, a gente já começa a ter um risco maior de gripe, né, e risco principalmente hoje, que em 2009 acabou levando várias pessoas à morte com H1N1, né? Então, por quê? Porque as pessoas ficam muito aglomeradas, ficam em locais fechados, o ambiente fica mais propício para a pessoa acabar tendo infecção. Tosse persistente, emagrecimento, falta de ar, dor no peito e rouquidão pode estar relacionado a algum problema sério. O interessante é estar prevenindo com uma boa alimentação, exercícios físicos e vacinação, pois esses são cuidados essenciais para aumentar a imunidade. Uma coisa importante, se vacinar, né? Em relação ao Ministério da Saúde, ele tem uma faixa etária de pessoas acima de 60 anos, gestantes, né, e crianças, né, que podem vacinar, então você fica com um grupo muito exposto, que são as pessoas que são os adultos jovens, né? E essas pessoas devem procurar para se vacinarem, porque é importante. Pacientes que têm doenças crônicas, né, o governo também acaba fornecendo a vacina para esse grupo de pessoas.